E aqui estamos, palpites de quarta-feira, dia 9/4. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Taça Libertadores, Nacional e Bahia. O Nacional é o quarto e o Bahia o terceiro. Nos últimos 5 jogos, o Nacional venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Bahia venceu 1 e empatou 4. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2 e empatou 3. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 7. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Olímpia e Vélez. O Olímpia é o terceiro e o Vélez o segundo. Nos últimos 5 jogos, o Olímpia empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Vélez venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Bolívar e Cristal. O Bolívar é o quarto e o Cristal o terceiro. Nos últimos 5 jogos, o Bolívar venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu todos. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Cristal venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 3. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Flamengo e Central. O Flamengo é o primeiro e o Central o terceiro. Nos últimos 5 jogos, o Flamengo venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Central venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 7. Palpite, casa vence. Palmeiras e Cerro Porteño. O Palmeiras é o segundo e o Cerro o primeiro. Nos últimos 5 jogos, o Palmeiras venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Ambas marcam não em 6 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Cerro venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 7 de 10 jogos. Palpite, casa vence. LDU contra Táchira. O LDU é o segundo e o Táchira o quarto. Nos últimos 5 jogos, a LDU venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Táchira venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10 jogos. Palpite, casa vence. Copa Sul-Americana, Huracan contra Racing. O Huracan é o segundo e o Racing o quarto. Nos últimos 5 jogos, o Huracan venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Racing venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, também venceu 4 e empatou 1. Ambas marcam não em 7 de 10 jogos. Palpite, casa vence, empate e anula. Cruzeiro e Runa. O Cruzeiro é o quarto e o Runa primeiro. Nos últimos 5 jogos, o Cruzeiro venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Runa venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 3 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 7. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Lanús e Melgar. O Lanús é o segundo e o Melgar terceiro.
Nos últimos 5 jogos, o Lanús venceu 1 e empatou 4. Nos últimos 5 jogos, como mandante, venceu 2 e empatou 3. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, o Melgar venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 4. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Copa Verde, final, jogo de ida, Paysandu e Goiás. Nos últimos 5 jogos, o Paysandu venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 8. Nos últimos 5 jogos, o Goiás venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1 e empatou 4. Menos de 3,5 gols na partida em 9 de 10. Essas equipes já se enfrentaram 2 vezes nesse ano e os jogos terminaram 1-1. Palpite, jogo under, menos de 3,5 gols. Liga dos Campeões, Playoffs, jogos de ida. Barcelona e Borussia Dortmund. Nos últimos 5 jogos, o Barcelona venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos, como mandante, venceu 4 e empatou 1. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Dortmund venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3 e perdeu 2. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 3-2 por Barcelona. Palpite, casa vence. PSG e Aston Villa. Nos últimos 5 jogos, o PSG venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Aston Villa venceu todos. Nos últimos 5 jogos como visitante também venceu todos. Mais de 1,5 gols na partida em 9 de 10. Palpite, casa vence. Campeonato japonês, Kawasaki contra Yokohama. O Kawasaki é o 6º e o Yokohama o 19º. Nos últimos 5 jogos, o Kawasaki venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Ambas marcam não em 7 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Yokohama venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2 e perdeu 3. Ambas marcam não em 7 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do Yokohama e um empate, 3-1 e 0-0. Palpite, casa vence, empate anula, ou dupla chance, casa vence, empate. Taça de Portugal, Playoffs, jogos de ida. Tirsense contra Benfica. Nos últimos 5 jogos, o Tirsense venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e perdeu 2. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, o Benfica venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 5. Palpite, fora vence. Bilhete pronto de hoje. Vitória do Flamengo contra o Central e vitória do Palmeiras contra o Cerro Porteño. Odd tá pagando 1,71. As equipes brasileiras jogam em casa. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.